A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo, amém? Muitíssima gratidão pela presença do meu Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo, que nos concedeu o Espírito Santo de verdade, que traz todos vocês aqui, de segunda a sexta, a partir de 00h07 até 1h12 da madrugada, focados em orações e ministrações da palavra do Senhor nosso Deus. E de 1h12 até 1h24, interagindo com todos vocês na internet, nos comentários que estão abertos nas 7 principais redes sociais da internet. Então deixe o seu primeiro nome, o seu município, o seu estado, para estar interagindo conosco, como em Colossenses capítulo 2, versículo 5. Mesmo que ausentes quanto ao corpo, estamos juntos em um só Espírito, para mais honra e glória ao nosso Deus Todo-Poderoso em nossas vidas. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus, o Cristo. Leia, examine na Bíblia Sagrada, em Mateus 10, versículos 41 e 42, Lucas 11, versículos 41 e 42, e em João 15, versículo 15, e veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito. Por isso seja fiel, como está escrito nas Escrituras Sagradas. E o meu dever é cumprir a missão dessa igreja virtual, @Igrejas Benditas, de ministrar 7 livros e 7 capítulos das Escrituras Sagradas, com orações, e de ser um canal para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa falar ao coração de todos os 12 rebanhos dos benditos nosso Senhor Deus, que irão se assentar no trono, e de todos aqueles que buscarem uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas, para a sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada, que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus o Cristo sempre houveram os sorteios, que é para que não houvessem manipulações de emoções, sentimentos ou interesses dos seres humanos, entregando sempre a total direção ao Senhor Deus, para que seja feita a vontade dele. Como é possível examinar dentre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento, onde houveram os sorteios nos livros de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 16 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e capítulo 26, e no livro da Sabedoria, livro de Provérbios, capítulo 16, versículo 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Então sejam todos vocês, mais uma vez, muitíssimo bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Pois conosco não é diferente, estamos aqui para ser o canal, caminho, instrumento do nosso Senhor Deus, para que Ele venha falar aos seus corações. Não o que a gente quer que vocês ouçam, o que é nosso nos convém mais que vocês escutem, mas sim aquilo que é necessário para a salvação, a vida eterna, para a vida de cada um de vocês, seja nessa terra como na porvir, tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor. Vamos dar início à ministração de uma oração, para darmos início aos sorteios, tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal, para ministrar a Tua santa, forte, bendita e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nesta live a Tua paz, a Tua graça e a Tua alegria. Que haja agora os poderes que há no fogo e no sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo, e nos encontra através dessa internet, nos 4 cantos dessa terra, para curar, proteger, libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nesta live da tua igreja virtual, @Igrejas Benditas. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde essa live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar, ofertar, dizimar e se ajuntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados e que haja o cumprimento do qual está sendo enviada a Tua palavra, o Teu Evangelho, o Teu reino e a Tua justiça nas vidas, lares, comércios e corações de cada um bendito amado do Senhor, conectado agora conosco, aonde quer que eles estiverem, que eles venham bendizer ainda mais ao Teu grandioso nome. É o que eu peço em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o
Cristo, já lhe agradeço muitíssimamente e dou glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, sejam todos vocês, mais uma vez, muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Estamos sempre aqui, a partir de 00h07, com a permissão do nosso Senhor Deus, focado em orações e ministrações da palavra do Senhor nosso Deus, e a partir de 1h12 da madrugada, eu estarei interagindo com vocês nos comentários e tirando suas dúvidas, seja sobre as Escrituras Sagradas, a palavra do nosso Senhor Deus, sobre uma de nossas mais de 100 denúncias, que são materiais de trabalho, para vocês se posicionarem como igrejas vivas, sal e luz do nosso Senhor Jesus o Cristo, e também sobre os nossos projetos, pois as inaugurações de nossos templos físicos estão chegando em todos os municípios do Brasil, e nós trabalhamos com o desenvolvimento social e espiritual da Bíblia Sagrada, com fé, amor e amar, em que o obreiro recebe o seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, ao beber, ao dormir, ao vestir, ao calçar, às secretarias de trabalhos e empregos, oportunidades e recursos para fazerem a sua obra para com o Senhor nosso Deus, além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso, desde que pregue 100% as Escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas Escrituras Sagradas. Então, se quiser mais informações, saber as diversas formas e oportunidades que você tem para se ajuntar conosco, independente do seu segmento de fé espiritual religioso, independente dos seus recursos ou condições financeiras, do seu grau de escolaridade, nós temos oportunidades para todos vocês. Entre em contato conosco através do privado e falem com a nossa produção, que estará retornando o contato. Estarei dando início agora aos sorteios dos 12 rebanhos dos benditos nosso Senhor Deus, que irão se assentar no trono. Hoje eu estarei sorteando os rebanhos benditos de número par, mas também estarei informando um livro e um capítulo para os rebanhos benditos de número ímpar. Por que rebanho? Por que bendito? Por que ímpar e par? Rebanhos, porque o Senhor Deus sempre nos comparou aos seus rebanhos. E lá em João capítulo 10, o Senhor Jesus afirmou que Ele é o nosso único bom e verdadeiro pastor. Bendito é uma classe com promessas nas Escrituras Sagradas, entre elas Salmo 118, versículo 26. Bendito que vem em nome do Senhor, nós vos abençoamos em nome do Senhor. E lá em Mateus capítulo 25, do versículo 31 a versículo 46, o Senhor Jesus afirmou essa classe com promessas: aqueles que serão chamados de benditos do Pai e possuir por herança o lugar que lhes foi prometido desde a fundação do mundo, porque em nome do Senhor Jesus amaram aos pequeninos irmãos através de atitudes. E ímpar e par, porque o Senhor Deus deixou claro que não é bom que o ser humano ande só. Livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 18. E lá em Lucas, capítulo 10, o Senhor Jesus, ao enviar os 70 santos, enviou sempre de 2 em 2. E nós agora ao vivo também, nas 7 principais redes sociais da internet, com a nossa igreja virtual, @igrejasbenditas, como em Colossenses capítulo 2, versículo 5. Mesmo que ausentes quanto ao corpo, estamos juntos em um só espírito. Com o abençoado lá de André, o André do Rio Grande do Sul, seja muitíssimo bem-vindo com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Então escolham agora seu número de 1 a 12, para no decorrer dessa live você ter pelo menos uma palavra do Senhor nosso Deus para a sua meditação. Hoje o primeiro rebanho a ser sorteado é o rebanho bendito par de número 8 e o rebanho bendito ímpar de número 7. São os primeiros a estarem recebendo a palavra do Senhor para a sua meditação. Lembrando que em algumas redes sociais essa live fica salva e você vai poder acompanhar as explicações no início, com anotar as bases da Bíblia Sagrada, para ver que tudo que nós fazemos é 1000% firmado nas Escrituras da Bíblia Sagrada. Livro de Marcos, que contém 16 capítulos. Livro de Marcos, que contém 16 capítulos, é o primeiro livro a ser ministrado agora, para aumentar a fé de todos vocês. Porque, como está escrito em Romanos 10, versículo 17, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor nosso Deus. Livro de Marcos, capítulo 10. Marcos, capítulo 10, para meditação do rebanho bendito par de número 8, Marcos, capítulo 10. E para o rebanho bendito ímpar de número 7, livro de Marcos, capítulo 11, para a sua meditação, onde o Senhor Jesus prometeu 100 vezes mais em tudo, e no mundo por vir a salvação eterna. Mas para aquele que se desprende desse mundo, aquele que abandona tudo,
Detalhe, não é perder, não é deixar, é abandonar. Não é perder nem deixar de ganhar, e sim é abandonar tudo por amor do Senhor Jesus e do seu Evangelho. Estamos agora ao vivo nas 7 principais redes sociais da internet, levando a palavra do Senhor nosso Deus aos seus corações. Qualquer instabilidade em alguma rede social, corram para as outras. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Estamos aqui para ouvir a palavra do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, sem dogmas, sem costumes e sem religiosidade, e dando oportunidade para todos aqueles que querem interagir realmente, sem dogmas, sem costumes e sem religiosidade. Vamos à ministração de uma oração, lembrando que as orações que são realizadas durante as lives são numeradas, assim como as orações do livro de Salmos também são numeradas. Oração de número 4 é a primeira a ser ministrada. E todos que são seguidores ou inscritos, membros ou ofertantes de nossas igrejas virtuais continuam recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana também orações diretamente de cima do monte. Vamos à ministração da oração. Grandioso Senhor Deus, nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Eu peço ao Senhor que haja a tua poderosa destra agindo ao favor daqueles que amam e temem ao Senhor em espírito e em verdade, fazendo proezas, curando, libertando e protegendo a vida dos benditos membros, seguidores ou inscritos ou ofertantes desta tua preciosa igreja virtual, @Igrejas Benditas. Que haja o derramar do sangue do Senhor Jesus o Cristo, desde o alto fio de cabelo das suas cabeças até a planta dos seus pés, para que eles vivam e possam contar e anunciar as maravilhas que fazes e podes fazer, e bendizer e exaltar grandemente mais e mais ao teu glorioso e majestoso nome. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Presta atenção, né? Vamos à ministração no livro de Marcos, capítulo 10. Tudo para mais honra e glória ao nosso Deus Todo-Poderoso. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos à ministração no livro de Marcos, capítulo 10, do versículo 13 ao versículo 19. Então lhe trouxeram algumas crianças para que as tocasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: Deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, tomando-as nos braços e impondo-lhes as mãos, as abençoava. E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e ajoelhando-se, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Nesse capítulo 10 do livro de Marcos, aqui a gente inicia vendo como o Senhor Jesus deixou bem claro no versículo 15. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Por que como uma criança? Porque a criança é obediente ao pai. A criança não discute, a criança é pura de coração. Então devemos examinar sempre com muita atenção e cuidado a forma como as pessoas hoje em dia tratam o que é ser uma criança. Porque as pessoas levam para a imaturidade em vez da pureza. Devemos tomar sempre muito cuidado. E nem toda criança é ingênua, mas toda criança é pura. Então precisamos examinar sempre com muita atenção e com muito cuidado quais são aquilo que a criança recebe como alimento. Porque pelos frutos nós conhecemos a árvore. Então é necessário examinarmos as obras e os frutos e sempre estarmos nos posicionando como igrejas vivas do nosso Senhor Jesus, com pureza, mas como o Senhor Jesus afirmou:
sendo prudentes como uma serpente e mansos como uma pomba. Devemos buscar cada vez mais e mais sermos dignos de andar de vestes brancas ao lado do Rei da Glória, nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Pois aqui o Senhor Jesus foi bem claro o que é necessário para alcançarmos o reino dos céus, a palavra do Senhor, sermos obedientes a verdadeiro nosso Pai Celestial que está nos céus, pois Ele não só quer o melhor para nós, como Ele já preparou o caminho se manifestou, o caminho se fez vida, o caminho se manifestou entre nós e afirmou lá em João capítulo 15, que Ele vai habitar, Ele, o Pai, vem fazer morada naquele que guarda e pratica os seus mandamentos. Nós demonstramos quem é o Senhor de nossas vidas através de nossas obras e de nossos frutos. Porque aqueles que são escolhidos, eles não são escolhidos porque ele tem uma aparência boa, porque ele parece ser alguém muito legal. Eles são escolhidos pelo caráter. E o caráter do aquele que quer alcançar o reino dos céus e a sua justiça tem que ser um caráter de sinceridade, transparência, de veracidade para com a palavra do Senhor nosso Deus. Como lá em Atos capítulo 15, o verdadeiro cidadão dos céus, que não está preocupado com o benefício próprio, mas sim está sempre pensando em honrar, em primeiro lugar, a palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Vamos ao próximo rebanho dos benditos nosso Senhor Deus, a receber uma palavra do Senhor para a sua meditação. Rebanho bendito par de número 10 e o rebanho bendito ímpar de número 9. São os próximos a estarem recebendo a palavra do Senhor aos seus corações. Escolha o número de 1 a 12 e seja parte dos 12 rebanhos dos benditos do nosso Senhor Deus. E o próximo livro a ser ministrado é o livro de 2 Pedro, que contém 3 capítulos. Livro de 2 Pedro, que contém 3 capítulos, é o próximo livro a ser ministrado nesta madrugada. Lembrando sempre a todos vocês que nós estamos aqui, com a permissão do nosso Senhor Deus, de segunda a sexta, a partir de meia-noite e 7, ao vivo, nas 7 principais redes sociais da internet. Qualquer instabilidade em alguma delas, corram para as outras, sigam, se inscrevam, compartilhem e convidem outras vidas para receberem orações e ministrações da palavra do Senhor nosso Deus. Livro de 2 Pedro, capítulo 3. 2 Pedro, capítulo 3, para meditação... Estou falando rápido de novo. Perdão, vou diminuir a velocidade. Livro de 2 Pedro, capítulo 3. 2 Pedro, capítulo 3, para meditação do rebanho bendito par de número 10. 2 Pedro, capítulo 3. Para meditação do rebanho bendito ímpar de número 9. Livro de 2 Pedro, capítulo 3 também, para ambos os rebanhos sorteados. Vamos à ministração agora de mais uma oração. Lembrando que a partir de 1h12 da madrugada estaremos interagindo com vocês nos comentários. Então deixe o seu primeiro nome, o seu município e o seu estado aí nos comentários, que nós estaremos interagindo com todos vocês e tirando as suas dúvidas. Para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Lembrando que nós estamos aí com as nossas mais de 100 denúncias em que nós estamos oferecendo e não pedindo. Estamos oferecendo milhões de reais em dinheiro para quem provar na Bíblia Sagrada que nós estamos errados ou mentindo, ou que o que eles estão fazendo é o correto e o verdadeiro. Porque isso é uma fórmula, um material de trabalho, uma ferramenta para que aquelas pessoas que não têm conhecimento, discernimento nem entendimento das Escrituras Sagradas possam vir a colocar à prova toda e qualquer liderança que fala em nome do Senhor Deus da Bíblia Sagrada. Porque a gente chegar para vocês na internet e afirmar que estamos falando a verdade é fácil. Todo mundo faz isso. Já estamos aí há mais de 2000 anos com diversos templos religiosos afirmando que te apresentam a verdade. Agora o ponto é oferecer dinheiro para quem provar nas Escrituras Sagradas que o que ele está falando é a verdade ou que o que você está fazendo é a mentira. Isso aí as pessoas realmente não vi até hoje ninguém fazendo, porque nós estamos utilizando das ministros do nosso Senhor Deus, Romanos capítulo 13, as autoridades, para que vocês possam sondar o nosso caráter. Já que, diferentemente do Senhor Deus, não tem como vocês sondarem os nossos corações. Mas, colocando à prova, com obras e com frutos, nós conhecemos verdadeiramente quem é a árvore. E vamos à ministração da oração. Santíssimo Senhor e Salvador, Príncipe da paz e Redentor de toda a vida, nosso Senhor Jesus o Cristo, eu peço ao Senhor que haja, através dessa ministração, da Tua santa palavra, o Teu fogo santo, queimando e destruindo toda a trave que estiver impedindo essas pessoas de praticarem a Tua verdade, assim como o Senhor mandou, e de assim se tornarem os benditos do Pai, como está escrito em Mateus 25, no versículo
versículo 31 a 46. Que haja agora o poder que é no fogo e no sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo, indo de encontro contra todo o mal, toda obra do mal e do inimigo ou obra da carne que estiver tentando impedir a tua palavra de alcançar as multidões que precisam e necessitam. Que haja a tua luz brilhando e dissipando toda a escuridão, para eles alcançarem o verdadeiro caminho da vida eterna livre. Em o nome santíssimo do nosso Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Deus Todo-Poderoso, sejam todos muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Lembrando, para interagir conosco nos comentários, basta deixar o seu primeiro nome, o seu município e o seu estado, que a partir de 1h12 da madrugada estarei interagindo com vocês e tirando as suas dúvidas. Vamos à ministração no livro de 2 Pedro, capítulo 3, para mais honra e mais glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Lembre-se de se tornarem membros dessa igreja virtual, @Igrejas Benditas, seguindo ou se inscrevendo e deixando nos comentários seu primeiro nome e o número de 1 a 12 do qual você escolheu fazer parte. Pois lembrando a todos vocês que, mesmo sendo membro de nossas igrejas virtuais, vocês podem continuar frequentando qualquer um templo físico, igreja ou congregação. Pois como o Senhor Jesus afirmou em Mateus capítulo 12, aquele que não ajunta, espalha, e o reino dividido não prospera. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Nós damos liberdade para falar àqueles que estão interessados em participar e interagir. Aqueles que querem apenas tomar um processo, a gente só bate o print e depois silencia. Vamos aqui à ministração no livro de 2 Pedro, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 7, pois lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, que é um estudo, um significado, uma ciência por trás de cada um número presente nas Escrituras Sagradas, eu leio sempre apenas 7 versículos de cada um dos 7 capítulos que são ministrados no decorrer dessa live. Mas é necessário que você venha ler o capítulo todo para interagir com a palavra do Senhor nosso Deus e assim trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo de verdade para a sua presença, seja onde você estiver. E tudo nós fazemos através de sorteios para não haver manipulação nenhuma. Vamos à ministração no livro de 2 Pedro, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 7. Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas, procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos, tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as próprias paixões e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo, afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Nesse capítulo 3 do livro de 2 Pedro, aqui o apóstolo Pedro deixa evidente a importância que há em nós não sairmos do princípio, em nós não sairmos do foco, da palavra que já nos foi deixada desde muito tempo atrás. Pois a palavra do Senhor é bem clara: céus e terras passarão, mas as palavras dele não hão de passar. E nós devemos tomar sempre muito cuidado para não querer ficar impondo uma falsa aparência de santidade, ou uma falsa aparência de inteligência também. Porque aqui, como o apóstolo Pedro comentou no versículo 4, que os escarnecedores que seguem suas emoções, seus sentimentos, vão até duvidar porque, aos olhos dele, o tempo dele já se passou. Mas devemos lembrar que o tempo do Senhor nosso Deus é diferente, porque o nosso Deus não está sujeito ao tempo que ele mesmo criou e determinou. Ele está diferente, ele está de fora desse tempo que nós conhecemos. Então a gente não pode colocar
todo aquele conceito que nós temos como verdade e impor sobre o nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Pois a palavra dele é absoluta. Como lá no livro de Jó deixa bem claro, o que o homem vai poder falar ou fazer se o Senhor antes não determinar se será feito. Então devemos sempre buscar examinar as nossas obras e os nossos frutos, aonde está a nossa atenção, a nossa intenção do coração, para que estejamos sempre focando naquilo que é eterno e celestial, que só tem um caminho que conduz à salvação, mas também há outro caminho, o caminho largo, que conduz à perdição, e são as nossas obras e os nossos frutos que vai determinar se estaremos entre as ovelhas benditas do Pai ou entre os bodes malditos. Mateus capítulo 25, versículo 31 a 46. Vamos ao próximo rebanho dos benditos nosso Senhor Deus. Escolha o seu número de 1 a 12. Seja parte dos 12 rebanhos dos benditos nosso Senhor Deus que irão se assentar no trono. Rebanho bendito par de número 2 e rebanho bendito ímpar de número 1 são os próximos a estarem recebendo a palavra do Senhor nosso Deus para a sua meditação. Sejam todos muitíssimo bem-vindos com a paz e a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Estamos sempre aqui com a permissão do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, a partir de 00h07 até 1h12 da madrugada, focada em orações e ministrações da palavra do Senhor nosso Deus. E a partir de 1h12 da madrugada até 1h24, estarei interagindo com vocês nos comentários e tirando as suas dúvidas. Então, primeiro, deixe nos comentários o seu primeiro nome, o seu município e o seu estado, que é para ver um filtro nas mensagens para aqueles que estão realmente querendo participar e interagir, daqueles que querem apenas arrumar confusão e impor aquilo que eles acham, pensam e imaginam. Como lá em Provérbios 18, versículo 13, responder antes de ouvir é estultícia e vergonha. Então vamos ao livro de Gênesis, que contém 50 capítulos. Livro de Gênesis, que contém 50 capítulos, é o próximo livro a ser ministrado agora nessa madrugada. Como em Romanos 10, versículo 17, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor nosso Deus. Livro de Gênesis, capítulo 33. Gênesis, capítulo 33, para a meditação do rebanho bendito par, de número 2. Livro de Gênesis, capítulo 33. E para o rebanho bendito par, de número 1, livro de Gênesis, capítulo 34, para a sua meditação. Vamos à ministração de mais uma oração nesta madrugada. Não se esqueçam de se inscrever ou nos seguir para continuarem recebendo orações todas as madrugadas. Oração de número 5. Pois lembrando a todos vocês que nós também estamos aqui para proporcionar a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos, nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteções também quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscritos ou seguidores, membros ou ofertantes nesses ministérios do Senhor Jesus o Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar nesses ministérios do Senhor Jesus para conosco, nos livros de Mateus, capítulo 12, versículos 25 e 30 a 32, Lucas 5, versículo 14, Lucas 6, versículos 38 e 40, Lucas 11, versículos 41 e 42, Romanos 15, versículos 16 a 18 e Provérbios 11, versículo 25. Dependendo da rede social que estiver nos assistindo, você vai encontrar o link e as informações necessárias para ofertar na descrição dessa live. Em outras redes sociais, basta você ir no vídeo fixado no perfil, ou então naquele QR Code que está ali acima, para que vocês possam estar ofertando ou dizimando nessa obra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E lembrando a todos vocês que nós estamos oferecendo e não pedindo, estamos oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para quem provar na Bíblia Sagrada que o sacerdote e apóstolo responsável por esse ministério, apóstolo bendito, bem-aventurado Marcos, quem provar na Bíblia Sagrada que ele não tem autoridade para receber ofertas e dízimos de todas as nações, recebe o valor em dinheiro, para que vocês vejam que nós estamos aqui sempre com dignidade, com integridade, sinceridade e firmados na verdade, que é a palavra do Senhor nosso Deus. Não é nossa própria verdade, nossa própria convicção, um sonho que a gente teve. Não, a gente tem como provar, porque sonhos, visões e imaginações não valem de nada perante os tribunais. E muita atenção todos aqueles que são ofertantes e dizimistas nesses ministérios do Senhor Jesus o Cristo para conosco, pois vocês irão se surpreender com as grandes portas abertas para todos vocês. Lembre-se também de pedir um de nossos templos físicos para a sua região e de continuar ofertando e dizimando nesta obra do nosso Senhor Deus e de guardar os comprovantes, independente do valor.
porque lembrando que todos aqueles que se apresentarem em um de nossos templos físicos com os comprovantes das ofertas e dos dízimos, independente do valor, essas pessoas têm prioridade para receberem as bênçãos e benefícios que chegam juntamente com a inauguração dos nossos templos físicos na sua região, seja no seu bairro, no seu município, no seu estado ou no seu país. Então entre em contato também com as autoridades competentes da sua região, as autoridades políticas ou os empresários, para eles levarem uma verdadeira obra do Senhor nosso Deus para a sua região, em que o obreiro recebe o seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, ao beber, ao dormir, ao vestir, ao calçar, às secretarias de trabalhos e empregos, oportunidades e recursos para fazerem a sua obra para com o Senhor nosso Deus, além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso, desde que pregue 100% as escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas escrituras sagradas. Como o Senhor Jesus afirmou em Lucas capítulo 6, versículo 38, dai e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. E nós damos a garantia de que tudo que você fizer em nome do Senhor Deus, para ou junto conosco, nada disso estará sendo em vão. Tanto é que temos aí as mais de 100 denúncias para vocês colocarem à prova tanto a nós como qualquer outro líder que fala em nome do Senhor Deus da Bíblia Sagrada. Nós aceitamos os mesmos desafios. Veja se o seu líder também aceita os mesmos desafios e propostas, pois já estamos há quase 2 anos na internet nos posicionando com ousadia, confiança e firmeza na palavra do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Vamos à ministração de mais uma oração. Poderoso Senhor e Salvador de nossas vidas, Senhor Jesus o Cristo, eu peço ao Senhor que haja a Tua paz, a Tua graça e a Tua alegria, edificando, libertando, restaurando e renovando todas essas vidas ligadas conosco em um só Espírito, nesta Tua igreja virtual, @Igrejas Benditas. Que haja os poderes que há no sangue do Senhor Jesus o Cristo sendo derramado em todas as portas, portais e janelas, dos lares, comércios, veículos e corações, e possa haver voz de júbilo e salvação, chegando junto com essa ministração da Tua santa, forte, bendita e verdadeira palavra, no lar, comércio, veículo, aonde quer que se encontrarem ou para onde estiverem indo, os Teus benditos amados, que estão juntos conosco nesta live, mesmo que ausentes quanto ao corpo, juntos em um só Espírito. É o que eu peço em o nome santo dos santos do nosso Senhor Jesus o Cristo, e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor, e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Graças a Deus. Vamos à ministração no livro de Gênesis, capítulo 33, do versículo 11 ao versículo 17. Peço-te, pois, recebe o meu presente que eu te trouxe, porque Deus tem sido generoso para comigo e tenho fartura. E estou com ele até que o aceitou. Disse Esaú, partamos e caminhemos, eu seguirei junto de ti. Porém Jacó lhe disse, meu senhor, sabe que estes meninos são tenros, e tenho comigo ovelhas e vacas de leite. Se forçadas a caminhar demais, um só dia morrerão todos os rebanhos. Passe, meu senhor, adiante de seu servo, eu seguirei, guiando-as pouco a pouco, no passo do gado que me vai à frente e no passo dos meninos, até chegar a meu senhor em Seir. Respondeu Esaú, então permite que eu deixe contigo da gente que está comigo. Disse Jacó, para quê? Basta que eu alcance mercê aos olhos de meu senhor. Assim voltou Esaú aquele dia a Seir pelo caminho por onde viera. E Jacó partiu para Sucote e edificou para si uma casa e fez palhoças para o seu gado. Por isso o lugar se chamou Sucote. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Nesse capítulo 33 do livro de Gênesis, vemos aqui como o Senhor abençoa o seu escolhido e como também o escolhido se posiciona
não preocupado com aquilo que é material, mas sim preocupado com as pessoas. Nós devemos buscar sempre examinar com obras e com frutos, as nossas obras e nossos frutos, no caso. Nós devemos sempre examinar as nossas obras, nossos frutos, e sempre buscar estar em harmonia, em união com os irmãos. Pois o Senhor Jesus afirmou em Mateus capítulo 12, aquele que não ajunta, espalha, e o reino dividido não prospera. Um escolhido do nosso Senhor Deus, ele perdoa, ele é obediente ao Senhor, ele pensa mais no próximo do que em si mesmo. Não estou dizendo que se negligencia a si, mas sim que ele sempre busca, em primeiro lugar, Mateus 6, versículo 33, buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Porque quando nós nos deixamos o nosso eu de lado para poder buscar conforme a vontade do Senhor, o Senhor nos ajuda, nos guia, nos instrui, nos fortalece em todas as áreas e setores de nossas vidas que nós abandonamos. Pois como foi ministrado lá em Marcos capítulo 10, palavra do Senhor Jesus, ele prometeu 100 vezes mais em tudo aquilo que aquele que tivesse abandonado por amor dele e por amor do seu evangelho. Vamos ao próximo rebanho dos benditos nosso Senhor Deus, a receber a palavra do Senhor. Rebanho bendito par de número 6 e o rebanho bendito ímpar de número 5. São os próximos a estar recebendo a palavra do Senhor nosso Deus para a sua meditação. Sejam todos muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo. Escolha um número de 1 a 7 também, que no final dessa live eu estarei sorteando mais 7 números para que você tenha mais uma palavra do Senhor para aumentar a sua fé. Livro de Efésios, que contém 6 capítulos. Livro de Efésios, que contém 6 capítulos, é o próximo livro que estará sendo ministrado agora, nessa madrugada, para levar a palavra do Senhor ao coração de todos vocês. Efésios, capítulo 4. Efésios, capítulo 4, para meditação do rebanho bendito par de número 6, Efésios, capítulo 4. E para o rebanho bendito ímpar de número 5, livro de Efésios, capítulo 5, para a sua meditação. Vamos à ministração de mais uma oração, lembrando que as orações que são realizadas durante as lives, elas são numeradas, assim como as orações do livro de Salmos também são numeradas. Oração de número 1. E todos aqueles que são seguidores ou inscritos, membros ou ofertantes dessas igrejas virtuais continuam recebendo orações mesmo após o término das lives, pois o nosso sacerdote e apóstolo ora por todos vocês também, toda madrugada e diretamente em cima do monte também. Santíssimo e bendito Senhor Deus, o Criador dos céus e da terra, eu peço ao Senhor que através da tua grande misericórdia, fidelidade e benignidade, haja a edificação, libertação e proteção dessas vidas benditas dos seus filhos amados que estão juntos conosco nesta live, e que o Senhor possa ser o amparo e escudo de todos os membros desta tua igreja virtual, @Igrejas Benditas, e que haja um escudo dos poderes que há no sangue do Senhor Jesus o Cristo, impedindo toda a cilada do inimigo, toda a obra do maligno que estiver impedindo essas vidas de seguirem a tua verdadeira paz, graça e alegria, para que eles possam ser benditos ao sair, benditos ao entrar, benditos ao falar e benditos onde colocarem as plantas dos seus pés ou as palmas de suas mãos, para que através de cada área e setor de suas vidas seja ainda mais grandemente exaltado ao nome do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor, e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Gratidão, Senhor. Vamos à ministração no livro de Efésios, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 7. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos.
E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Glórias, aleluia, louvado e agradecido seja o nome do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Esse capítulo 4 do livro de Efésios, testificando o que eu mencionei com vocês nas últimas ministrações, como aqueles que estão realmente em espírito, andam no espírito e não se preocupam com as coisas da carne, mas sim sempre está em união com os irmãos. Tudo para mais honra e glória ao nosso Deus Todo-Poderoso. E aqui o apóstolo Paulo, no versículo 7, afirmou que a graça é concedida a cada um de acordo com o dom de Cristo, pois a graça não é um dom imerecido. A graça é um jugo e um fardo do qual você deve receber e deve praticar obras e frutos, porque a graça são obras e é necessário você ter o jugo e o fardo do Senhor Jesus, que não pode ficar parado. João capítulos 14, 15 e 16. E é necessário que nós demonstremos o dom do Espírito Santo de verdade, os frutos do Espírito Santo de verdade em cada área e setor de nossas vidas, buscando sempre andar em paz com ao príncipe da paz, mas sempre em guerra com todo aquele inimigo que tenta se levantar para impedir a palavra do Senhor nosso Deus de alcançar os corações de todos que precisam e necessitam. Vamos ao próximo rebanho dos benditos nosso Senhor Deus, rebanho bendito par de número 4 e rebanho bendito ímpar de número 3. São os próximos a receberem a palavra do Senhor para a sua meditação. Eu não estou orando, eu estou fazendo oração. Eu não estou pedindo nada para mim mesma, estou pedindo aqui para que o Senhor possa alcançar cada vida e coração conectada conosco através dessa internet. Colossenses capítulo 2, versículo 5. Mesmo que ausente quanto ao corpo, estamos juntos em um só espírito. Livro de Lucas, que contém 24 capítulos. Livro de Lucas, que contém 24 capítulos. É o próximo livro a ser ministrado. Escolha o seu número de 1 a 7 e deixe aí nos comentários o seu primeiro nome, município e estado, e que a partir de 1h12 da madrugada estarei interagindo com vocês nos comentários. Livro de Lucas, capítulo 12. Lucas, capítulo 12, para a meditação do rebanho bendito par de número 4. Lucas, capítulo 12. E para o rebanho bendito ímpar de número 3. Livro de Lucas, capítulo 13, para a sua meditação. Tudo para mais honra e mais glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Estamos sempre aqui com a permissão do nosso Senhor Deus, de segunda a sexta, a partir de 00h07 até 1h24 da madrugada, levando a palavra do Senhor com orações ao lar, comércio e veículo, aonde for que as pessoas estiverem, para onde estejam indo. Seja sempre a palavra do Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso, lâmpada para os seus pés e luz para os seus caminhos. Vamos à ministração de mais uma oração. Seja muito bem-vinda, Késia, de Santana do Paraíso, Minas Gerais, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Próxima oração de número 6 a ser ministrada para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Não esqueçam de seguir ou se inscrever para continuarem recebendo orações todas as madrugadas. Santíssimo Senhor Deus, bendito Rei da nossa salvação, eu peço que haja agora, através da tua santa palavra sendo ministrada, o teu poderoso agir, abrindo as portas da justiça que os teus santos, justos e benditos hão de entrar para o louvar, exaltar e glorificar mais e mais. E haja os poderes que é no fogo e no sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo, rompendo, destruindo e derrubando todo o mal, todo o laço do inimigo, toda a obra das forças do mal que estiverem impedindo essas vidas de alcançarem o teu verdadeiro caminho, verdade e vida. E todas essas benditas vidas dos benditos membros, seguidores ou inscritos desta tua igreja virtual, @igrejas benditas, sejam livres, limpas e libertas para receberem as abundâncias de promessas e alegrias do Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente, em o nome santíssimo do nosso Senhor Jesus o Cristo. E dou glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do Senhor Jesus. O Marcos de Belo Horizonte, Minas Gerais, seja muito bem-vindo também. Com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus Cristo. Gratidão, Senhor Deus. Vamos à ministração no livro de Lucas, capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 7.
Posto que miríades de pessoas se aglomeraram a ponto de uns aos outros se atropelarem, passou Jesus a dizer, antes de tudo, aos seus discípulos: acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Nada há encoberto que não venha a ser revelado, e oculto que não venha a ser conhecido. Porque tudo o que dissestes às escuras será ouvido em plena luz, e o que dissestes aos ouvidos do interior da casa será proclamado dos eirados. Digo-vos, pois, amigos meus, não temais os que matam o corpo, e depois disso nada mais podem fazer. Eu, porém, vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Sim, digo-vos, a esses deveis temer. Não se vendem 5 pardais por 2 asses. Entretanto, nenhum deles está em esquecimento diante de Deus. Até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, bem mais valeis do que muitos pardais. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Esse capítulo 12 do livro de Lucas, o Senhor Jesus inicia alertando sobre o perigo da religiosidade do ser humano. Pois aqui o Senhor afirma: acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Ou seja, falar algo que não faz. Porque os religiosos falam muito bonitos, mas quando você examina as obras e os frutos, você vê que não há sinceridade, verdade e transparência. Eles não colocam em prática aquilo que eles falam tanto. E aqui o Senhor deixa bem claro: nada é encoberto que não venha a ser revelado, pois o Senhor nos chamou para sermos sal, para sermos luz, para nos posicionarmos contra tudo aquilo que não procede, não provém, não agrada ao nosso Senhor Deus. Pois Ele mesmo falou: aquilo que escutamos no silêncio, nós devemos proclamar aos eirados. Porque o que o Senhor revela ao nosso coração, nós devemos sempre nos posicionar. Mas devemos saber o que é para ser falado para todos e o que é ser falado exclusivamente. Pois o Senhor Jesus iniciou o discurso falando aos seus discípulos. Ele não falou a toda a multidão que estava ali se atropelando. E sim, ele falou aos seus discípulos, para que através deles as outras pessoas também pudessem alcançar a palavra da sabedoria, sem confusão, sem tumulto. Porque o nosso Deus age de acordo com a boa decência. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus. E aqui o Senhor Jesus, nesses 7 primeiros versículos, finaliza nos recordando que nós somos importantes ao nosso Senhor Deus e que se Ele cuida de todas as obras dele, quem dirá aquela que Ele fez à sua imagem e semelhança. Não devemos andar ansiosos, nos questionando, buscando tanto que infle de maneira grande nesse mundo e perder a salvação, aquilo que é concreto. Pois devemos lembrar que, como está escrito nas Escrituras Sagradas, vale mais o pouco do justo do que o muito do ímpio. Porque não podemos focar no tamanho daquilo que é desse mundo. Devemos lembrar daquele que formou todo esse mundo e nos submeter a Ele, a palavra dele e a justiça dele. Sejam todos muito bem-vindos com a paz e a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Rosivaldo, Gembu das Artes, São Paulo, seja muito bem-vindo com a paz e a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. Próximo rebanho bendito par, de número 12, e o rebanho bendito ímpar, de número 11. São os próximos a estarem recebendo a palavra do Senhor, o Todo-Poderoso, para a sua meditação. Sejam todos muitíssimo bem-vindos com a paz e a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Livro de Salmos, que contém 150 capítulos. Livro de Salmos, que contém 150 capítulos, é o próximo livro a ser ministrado. E o abençoado ali, Marcos, antes de se desesperar, lembre-se, tem diferença entre pensamento e imaginar. Porque pensar, você planeja e você só espera o momento de fazer. Imaginar, qualquer coisa você imagina. Agora, quando você para pensar em uma forma de fazer e então só está aguardando a oportunidade de fazer, sem nem elaborar a forma como vai ser feito, aí que você pensou. Por isso que o Senhor Jesus afirmou: se pensou, já pecou. Porque é quando você se planeja e espera só a oportunidade de fazer. Porque se fosse só imaginar, aí nós estaríamos sujeitos aos sopros do inimigo também. Então nós devemos lembrar que o nosso Deus é justo e Ele cobra cada um de nós segundo a nossa capacidade. Vamos aqui ao livro de Salmos, capítulo... Glórias ao nosso Senhor Deus. Salmos, capítulo 89. Salmos, capítulo 89, para a meditação do rebanho bendito par, de número 12. Salmos, capítulo 89.
E para o rebanho bendito ímpar de número 11, livro de Salmos, capítulo 90, para a sua meditação. Sejam todos muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo. Vamos à ministração de mais uma oração nessa madrugada. Sigam, se inscrevam para continuarem recebendo orações, mesmo após o término dessa live, pelo nosso sacerdote e apóstolo, bendito, bem-aventurado Marcos. Vamos à ministração da oração. Maravilhoso Senhor Deus, nosso glorioso e santíssimo Pai Celestial, eu peço ao Senhor que haja agora o teu poderoso agir através da tua santa e verdadeira palavra sendo ministrada agora. E essas benditas vidas ligadas conosco nessa live sejam limpas, libertas, edificadas e protegidas contra toda a obra do mal. Que venham ser guardadas, purificadas e revestidas com os poderes que há no sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo e venham alcançar as tuas maravilhas através desta tua bendita igreja virtual, @igrejas benditas, ao se juntarem em um só Espírito junto conosco. Em o nome santo dos santos do nosso Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias, aleluia, Senhor, meu muitíssimo amém. Lembre-se de pedir às autoridades políticas da sua região para estarem levando um de nossos templos físicos para ir para mais honra e glória ao nosso Deus Todo-Poderoso. Gratidão, Senhor. Deixe no comentário o seu primeiro nome, o seu município e o seu estado, que a partir de 1h12 da madrugada estaremos interagindo com vocês e tirando as suas dúvidas. Vamos aqui à ministração no livro de Salmos, capítulo 89, do versículo 46 ao versículo 52. Até quando, Senhor? Esconder-te-ás para sempre? Arderá a tua ira como fogo? Lembra-te de como é breve a minha existência, pois criarias em vão todos os filhos dos homens. Que homem há que viva e não veja a morte, ou que livre a sua alma das garras do sepulcro? Que é feito, Senhor, das tuas benignidades de outrora, juradas a Davi por tua fidelidade? Lembra-te, Senhor, do opróbrio dos teus servos e de como trago no peito a injúria de muitos povos, com que, Senhor, os teus inimigos têm vilipendiado. Sim, vilipendiado os passos do teu ungido. Bendito seja o Senhor para sempre. Amém e amém. Glória ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Nesse capítulo 89 do livro de Salmos, vemos o salmista recordando a transitoriedade que é nessa vida, nesse tempo. Como é importante nós não buscarmos ajuntar tesouros nessa terra, mas sempre focar em ajuntar tesouros no céu. Independente do que a gente tenha nessa terra, devemos lembrar que quando partirmos daqui, tudo ficará. Então devemos buscar sempre como os apóstolos buscaram lá em Atos capítulo 5, versículo 29, obedecer ao Senhor nosso Deus antes dos homens, para mais honra e glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E ali vemos também como eles trazem as injúrias daqueles que são inimigos do Senhor nosso Deus. Pois quando se torna amigo do mundo, se torna inimigo do Senhor Deus. Mas quando você se torna amigo do Senhor Deus, consequentemente, você se torna inimigo do mundo. Por palavra do próprio Senhor Jesus: se vós fosseis do mundo, o mundo avaria vós. Mas porque vós não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo. Por isso o mundo vos odeia. Então devemos semear na santidade, na santificação, na eternidade, para que venhamos a colher já nessa vida. Próximo livro de Romanos, que contém 16 capítulos, é uma meditação para todos nós nesta madrugada. Livro de Romanos, que contém 16 capítulos, é o próximo livro a ser ministrado agora nessa madrugada e será uma meditação para todos nós. Livro de Romanos, capítulo 15. Romanos, capítulo 15, para a meditação de todos nós nesta madrugada. Livro de Romanos, capítulo 15. Sejam todos muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Escolha o seu número de 1 a 7, que daqui a pouco eu estarei sorteando mais 7 números para que você tenha mais uma palavra do Senhor nosso Deus para a sua meditação. Entre em contato conosco através do privado de uma de nossas redes sociais para saberem as diversas formas e oportunidades que vocês têm para se juntar conosco e interagir e transformar completamente o rumo da sua vida, para que a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus o Cristo possam vir sempre a abundar em seus corações, sem dogmas, sem costumes e sem religiosidade, tudo para mais honra e mais glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos à ministração de mais uma oração nesta madrugada para levar a palavra do Senhor aos seus corações. Oração de número 7.
Todos que são inscritos ou seguidores, membros ou ofertantes continuam recebendo orações todas as madrugadas pelo nosso sacerdote e apóstolo. Nosso fiel Senhor Deus, cuja benignidade dura para sempre, eu peço ao Senhor que haja agora a tua poderosa e gloriosa renovação e restauração, chegando junto com a ministração da tua santa e poderosa palavra, através desta tua bendita igreja virtual, @igrejas benditas. E todas essas vidas ligadas conosco venham ser lavadas e revestidas com os poderes que há no sangue e no fogo do nosso Senhor Jesus o Cristo, para serem limpas, libertas e livres de toda depressão e opressão do mal, para que venham louvar e engrandecer mais e mais ao teu santíssimo e poderoso nome, onde quer que estiverem, e venham se juntar conosco em um só Espírito, para que possam invocar, e o Senhor está entre aqueles que os ajudam, por serem teus benditos e fiéis filhos. É o que eu peço em nome do nosso Senhor Jesus o Cristo, e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias, aleluia ao Senhor, e meu muitíssimo amém. Glórias, nosso Deus Todo-Poderoso. Vamos à ministração no livro de Romanos, capítulo 15, do versículo 15 ao versículo 21. Entretanto, vos escrevi em parte mais ousadamente, como para vos trazer isto de novo à memória, por causa da graça que me foi outorgada por Deus, para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios, no sagrado encargo de anunciar o Evangelho de Deus, de modo que a oferta deles seja aceitável, uma vez santificada pelo Espírito Santo. Tenho, pois, motivo de gloriar-me em Cristo Jesus nas coisas concernentes a Deus, porque não ousarei discorrer sobre coisa alguma, senão sobre aquelas que Cristo fez por meu intermédio, para conduzir os gentios à obediência por palavra e por obras, por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo, de maneira que desde Jerusalém e circunvizinhanças até ao Ilírico tenho divulgado o Evangelho de Cristo, esforçando-me deste modo por pregar o Evangelho, não onde Cristo já fora anunciado, mas para não edificar sobre fundamento alheio. Antes, como está escrito, hão de vê-lo aqueles que não tiveram notícia dele, e compreendê-lo os que nada tinham ouvido a seu respeito. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Nesse capítulo 15 do livro de Romanos, vemos o comprometimento de um verdadeiro líder, ministro no reino dos céus, na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Pois aqui o apóstolo Paulo deixou bem claro como ele se esforça para semear a palavra do Senhor, o seu evangelho e a sua justiça, para que as pessoas que não tinham acesso, antes que não eram povo do Senhor, mas que agora são povo dele, através do sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo, as ofertas deles também pudessem ser recebidas de bom grado ao Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Pois aqui no versículo 16 ele afirmou: para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios, no sagrado encargo de anunciar o Evangelho de Deus, de modo que a oferta deles seja aceitável, uma vez santificada pelo Espírito Santo. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Pois como o Senhor Jesus afirmou lá em Lucas capítulo 11, versículo 41, a oferta limpa do pecado. E é necessário que a gente examine sempre com muita atenção e cuidado aonde nós semeamos, para que ao semear em terra fértil, nós venhamos a receber do fruto. E nós afirmamos a todos vocês, nós damos a garantia de que nada que vocês fazem em nome do Senhor Deus, para ou junto conosco, nada disso estará sendo em vão. Nosso sacerdote e apóstolo responsável por esse ministério, nosso Senhor Deus, tem autoridade para receber ofertas e dízimos de todas as nações. E todas as pessoas que guardarem os comprovantes e as ofertas dos dízimos, independente do valor que seja, essas pessoas, ao se apresentarem em um de nossos templos físicos, na sua região, seja no bairro, no município, no estado ou no país, elas terão prioridades para receber todas as bênçãos e benefícios que chegam juntamente com a inauguração dos nossos templos físicos. Pois como o Senhor Jesus afirmou em Lucas capítulo 6, versículo 38, dai e dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão.
porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Porque é necessário sempre a gente se esforçar e se empenhar para que a palavra do Senhor, o reino, o evangelho e a sua justiça alcancem cada vez mais e mais vidas, com veracidade, com aquilo que está escrito, sem dogmas, sem costumes, sem religiosidade, para que através do desenvolvimento social e espiritual da Bíblia Sagrada, com fé, amor e amar, todos venham a interagir, a participar, a se ajuntar, a unir, sem ninguém ter falta nem necessidade de nada. Vamos aqui ao sorteio dos números de 1 a 7. Escolha o seu número de 1 a 7 para receber a palavra do Senhor nosso Deus para a sua meditação. Sejam todos muitíssimo bem-vindos, com a paz e a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Todos aqueles que são seguidores ou inscritos continuam recebendo orações, mesmo após o término dessa live, pois o nosso sacerdote e apóstolo ora por todos vocês também, toda madrugada. Então convidem outras vidas para seguirem ou se inscreverem. Compartilhem nossas mensagens, que são 1000% a palavra do Senhor nosso Deus. E se de 1 a 7 você escolheu o número 6, vai meditar no livro de Marcos, capítulo 10. Marcos, capítulo 10, se você escolheu o número 6. Lembrando, quem perdeu as ministrações ou o sorteio dos rebanhos, essa live fica salva em nossa igreja virtual, @igrejasbenditas. Se de 1 a 7 você escolheu o número 7, vai meditar em 2 Pedro, capítulo 3. 2 Pedro, capítulo 3, se você escolheu o número 7. Se você escolheu o número 1, vai meditar no livro de Gênesis, capítulo 33. Gênesis, capítulo 33, se você escolheu o número 1. Se você escolheu o número 4, vai meditar no livro de Efésios, capítulo 4. Efésios, capítulo 4, se você escolheu o número 4. Se você escolheu o número 5, vai meditar em Lucas, capítulo 12. Lucas, capítulo 12, se você escolheu o número 5. Se você escolheu o número 2, vai meditar no livro de Salmos, capítulo 89. Salmos, capítulo 89, se você escolheu o número 2. E se você escolheu o número 3, vai meditar em Romanos, capítulo 15. Romanos, capítulo 15, se você escolheu o número 3. E enquanto eu vou dando os comunicados muito importantes para todos vocês, deixem aí no comentário o seu primeiro nome, o seu município e o seu estado, que daqui a pouquinho, a partir de 1h12 da madrugada, estarei interagindo com todos vocês, como a Lúcia de Minas Gerais, Juiz de Fora. Seja muito bem-vinda, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Então, muita atenção nos benefícios e importâncias em você ser seguidor ou inscrito, membro ou ofertante nesses ministérios do Senhor Jesus o Cristo para conosco. E também de você interagir com nossas 12 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo o número para receber uma palavra do Senhor nosso Deus para a sua meditação. Além das orações que recebem durante as lives de segunda a sexta, vocês continuam recebendo orações todas as madrugadas pelo nosso sacerdote e apóstolo e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte. Além de vocês terem a flexibilidade nos horários, desde o horário da madrugada, aqui na @Igrejas Benditas, a partir de 00h07, no horário da manhã, 12 minutos antes das 7 horas da manhã, no @a Igreja 70 Santos, na parte da tarde, a partir de 12 minutos antes das 5 horas da tarde, na @IG 1318 37 300. Temos às 6 e 7 o @Avivamento 24AD. Às 12 minutos antes das 7, o @Mila Ofertadim, que é onde eu, durante toda a live eu interajo com vocês. Temos 12 minutos antes das 8, @As_Sem Ovelhas, com 100 capítulos para os 100 rebanhos do Senhor Jesus o Cristo. E também, a partir de 9 e 7, @a Igrejas e os Dons, para vocês buscarem ao Senhor nosso Deus, seja onde você estiver, e receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas, para você adquirir conhecimento e material de trabalho, para fazer a sua obra para com o Senhor nosso Deus e receber as recompensas. Examine em Mateus 16, 24 a 27 e em João capítulo 15. Também vai receber bases da Bíblia Sagrada concedidas pelo Senhor Deus diretamente para você e assim orar corretamente, para após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda a obra do mal. Todos os horários de início e fim de todas as nossas lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada.
E, dependendo da rede social que você estiver nos acompanhando, o link e o horário das lives vai estar e outras informações importantes vão estar na descrição do vídeo. Em outras redes sociais, abra o perfil, vá na aba de seguindo, e vocês vão encontrar nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais parceiros. Lembre-se também de conferir todas as nossas mais de 100 denúncias apresentadas em nossos canais, incluindo as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja ela financeira ou espiritual. E elas valem desde 12 milhões de reais em dinheiro até 200 milhões de reais em dinheiro para quem provar na Bíblia Sagrada de que nós estamos errados ou mentindo, ou que o que eles estão fazendo é o correto e o verdadeiro. Lembrando a todos vocês que querem levar um de nossos templos físicos para a sua região, seja o seu bairro, o seu município, o seu estado ou o seu país, independente do seu grau de escolaridade, independente dos seus recursos ou condições financeiras, independente do seu segmento de fé espiritual religioso. Basta entrar em contato conosco através do privado de uma das redes sociais, pois estamos ao vivo também nas 7 principais redes sociais da internet, com @Igrejas Benditas. E a nossa produção vai retornar o contato com as informações necessárias, tirando as suas dúvidas. Lembrando que conosco, os obreiros recebem o seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, ao beber, ao dormir, ao vestir, ao calçar, às secretarias de trabalhos e empregos, oportunidades e recursos para fazerem a sua obra para com o Senhor nosso Deus, além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso, desde que pregue 100% as escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas escrituras sagradas. Lembrando que estaremos interagindo com vocês agora, desde que vocês tenham deixado o seu primeiro nome, o seu município e o seu estado. Como a abençoada não deixou o nome, mas deixou Minas Gerais ou Ouro Branco. Seja muito bem-vinda, a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Deixem nos comentários sua dúvida, sua pergunta, para mais honra e glória ao nosso Deus Todo-Poderoso. Que ela pediu orações pela família dela, pela parentela e todos aqueles que a perseguem, que a odeiam. Você pediu para orarem por eles também? Ó, o ponto é que hoje em dia o povo realmente não sabe o que é orar. Porque orar realmente não é só coisa boa não, tá bom, gente? Salmo 109 é uma oração feita pelo homem segundo o coração de Deus. E se você não estiver no patamar do justo que está sendo perseguido, e você clamar aquele salmo ali, o Senhor, que é justo, ele vai sondar a mente e o coração, e ele vai exercer o juízo sobre os dois lados. Porque é necessário que você esteja limpo para que o Senhor possa vir a batalhar ao seu favor. E aqui, sejam todos muitíssimo bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Tudo para mais honra e glória ao nosso Deus, o Todo-Poderoso. Pedro do Mato Grosso, seja muito bem-vindo, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. Mas que parte do Mato Grosso? Que é um estado que é bem grande, por sinal. Ele está perguntando que mercadoria que está vendendo isso, você também tem isso aí. Só então, você voltar aí as perguntas. Então vamos lá examinar sempre com muita atenção e com muito cuidado. Porque o motivo desse QR Code que eu estou usando é que porque pessoas estavam utilizando indevidamente da minha imagem e com isso trazendo prejuízos financeiros às pessoas que nos acompanham. E para evitar que vocês se tornassem a mercadoria nesse bando de gente mal intencionada, eu sujeitei o meu eu e coloquei esse QR Code aqui para proteger vocês e a minha imagem que estava lesando vocês por pessoas mal intencionadas. Aquele QR Code lá acima é porque o nosso sacerdote e apóstolo, bendito bem-aventurado Marcos, tem autoridade para receber ofertas e dízimos de todas as pessoas. E que quem provar na Bíblia Sagrada que nós estamos mentindo... todas as nações. Exatamente. E quem provar na Bíblia Sagrada que nós estamos mentindo, recebe o valor em dinheiro, para que vocês possam colocar à prova toda e qualquer liderança que fala em nome do Senhor Deus da Bíblia Sagrada. Ou que estão recebendo as ofertas e dízimos, se dizendo que tem um título religioso, e estão colocando a mão nas ofertas e no dízimo das pessoas, que eles não têm autoridade, não têm poder para isso. Tanto é que se tivesse, está lá, 200 milhões de reais. Por que ninguém botou o roxinho aí e falou assim, ó, eu tenho autoridade para poder receber, e vieram receber? Exatamente. Porque a internet não é bagunça não. A internet, ó, não é acha qualquer um em qualquer lugar que se esconder. A internet acha. Então nós estamos aí. Por esse motivo, em respeito a vocês todos, fizemos assim, ó, tudo transparente. Gente, só vocês deveriam examinar que nós pegamos toda a doutrina, tudo aquilo que é religioso, se dizendo assim em nome do Senhor hoje, está todo mundo encurralado. Infelizmente. Porque, infelizmente, eles pegaram, fizeram que uma falcatrua,
E, na verdade, eles lesaram a nação toda. Todos aqueles que, em nome do Senhor, que estão ofertando e dizimando, estão lesando eles. O abençoado ele comentou que sentiu agora o cabelo dele arrepiado do lado esquerdo do quarto e ele está deitado. Então foi isso aí que aconteceu. A mentira já vem há séculos. E agora chegou a hora do avivamento, a hora da verdade. Glória ao nosso Senhor Jesus. Ó, e tem coisas gigantescas acontecendo ainda que vocês nem imaginam. Mas tem coisas gigantescas para poder vir aí. Vocês vão ver verdadeiramente quem é a verdade. Exatamente. E vou apresentar para vocês uma de nossas mais de 100 denúncias, que é a denúncia de número 61, que os prêmios somados já ultrapassam 730 milhões de reais em dinheiro. Muita atenção, a nenhuma igreja foi dada autoridade para falar mal de nenhuma das autoridades que constituem os três poderes, o legislativo, o executivo e o judiciário. Do legislativo são vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores. Do executivo, prefeitos, governadores e presidentes, e do judiciário, juízes e ministros. E atenção, se você ou a sua igreja falam mal deles, isso está acrescentando atividades e atitudes contra os mandamentos do Senhor Deus e as escrituras da Bíblia Sagrada, pois está escrito que todas as pragas e maldições vão ir sobre aqueles que têm essas atividades e atitudes. E se você ou quem você trouxer para nós que provar com base na Bíblia Sagrada que essa denúncia e as 12 igrejas virtuais estão mentindo e que você não está adulterando nem omitindo os livros de Romanos capítulo 13, dos versículos 1, com foco nos versículos 1 a 7, Mateus capítulo 23, com foco no versículo 15, e Apocalipse capítulo 22, com foco nos versículos 18 e 19, vai receber um prêmio de 20 milhões de reais em dinheiro. Mas lembrando que para participar, basta sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento dessa primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. E se você for muito para você competir conosco na Casa dos Milhões, faça um desafio na Casa dos Milhares. E nós iremos examinar se vale a pena nós examinarmos o seu desafio. E anuncie essa mensagem de número 22, dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja ela financeira ou espiritual. É nesse momento que a pessoa que está semeando o mal, ela vai colher o mal. Como eu mencionei ainda há pouco para vocês, o Salmo capítulo 109 é um salmo que é profetizado para todo aquele que se levantar contra a obra do Senhor, nosso e Deus, contra para aqueles conosco. que estão também fazendo essa obra, tá bom? Exatamente. Então eu profetizo o Salmo 109 para esse que falou essa palavra meretriz, tá? Você vai receber o Salmo 109 em você, porque olha, eu tenho quase 30 anos de jejum todos os dias, 15 horas por dia. Eu vou pedir ao Senhor que você receba o Salmo 109. Você vai lá, ou você volta aqui e pede perdão 3 vezes pela essa blasfêmia que você cometeu, tá bom? Exatamente. Eu vou orar para Deus, se você não voltar aqui, eu vou orar para Deus pro Salmo 109 pegar você e toda a sua descendência. Vai lá, para tu fazer assim, ó. Tá pensando que você quer brincadeira? E agora o abençoado. Agora, a partir de agora a gente ignora. Eu só não vou silenciar ele, que é para poder ter a oportunidade de pedir perdão. Exatamente. Deixa ele aí, que ele vai ver só. Já foi. Perdão. Pediu perdão 3 vezes. Escreveu ali. Mas tem que especificar o porquê do perdão. Você tem que reconhecer aonde que você errou. Vamos aqui, o abençoado lá de Agostinho, São Paulo, perguntou: os países mais prósperos tendem a ter mais ateus e países mais pobres as pessoas tendem a crer em Deus. Elas presenciam mais a manifestação de espíritos. Por quê? Será a falta de instrução? Não é a falta de instrução, é justamente a falta da santidade do Senhor nosso Deus. Porque aqueles que não têm o conhecimento, como o próprio Senhor Jesus afirmou, se eu não tivesse vindo, não teriam pecado. Mas agora que eu vim, não tem mais desculpa do vosso pecado. Pois aquele que muito tem, muito também lhe é cobrado. Quando aquela pessoa tem o conhecimento, ela é cobrada por aquele conhecimento que ela possui. E infelizmente hoje em dia, essa situação se encontra dessa forma, justamente porque as religiões, que vem tantas pessoas aqui tentando buscar engrandecer, exaltar, endeusar as suas religiões, elas acabam defendendo a sua religião e não a palavra do Senhor Deus. Vou explicar a você por que isso acontece, tá bom aí, abençoado? Você ouve bem. Por falta do Espírito Santo, que quando você tem o Espírito Santo, você identifica todas as coisas. Então, o que está acontecendo hoje é isso. Por falta deles não ter o Espírito Santo, eles não conseguem identificar todas as coisas.
Porque todas as coisas, a palavra do Senhor excede todo o entendimento. Então é por isso que realmente está acontecendo isso, que a maioria das pessoas, e nas religiões hoje, o Espírito Santo não habita. Quem habita lá? Os três espíritos: o espírito da besta, o espírito falso profeta, o espírito do anticristo e o espírito de Satanás. São 4 espíritos que habitam lá. Aonde está isso? Está lá em Apocalipse capítulo 16, versículo de 12 a 14. E detalhe, eles fazem os mesmos sinais que o Espírito Santo faz. Então, curar as pessoas, e tudo isso eles fazem também, tá bom? Exatamente. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do Senhor Jesus. A Madu perguntou: o que vocês são? Igreja virtual? Sem hate, apenas dúvida. Sou cristã. Então vamos lá, abençoado. Examinar sempre com muita atenção. Bom, nós somos santos, nós somos seguidores e praticantes da que palavra segue a palavra do Senhor Jesus Cristo. Da palavra do Evangelho do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo. E é por esse motivo que nós não nos titulamos como cristãos, porque esse termo é um título pagão, que não tem base na Bíblia Sagrada, para as pessoas que são seguidores da palavra do Senhor Jesus se chamarem de cristãos, já que é um termo pejorativo, foi uma chacota colocada nos seguidores do Senhor Jesus. E não tem promessa nenhuma nas Escrituras Sagradas de salvação, proteção, prosperidade, de nada para quem se intitula como cristão. E nós estamos aqui para trazer a conscientização de por que igreja virtual. Porque devemos lembrar que igreja é o ser humano que faz a obra do Senhor Deus, como está escrito na Bíblia Sagrada. Não é um templo físico de 4 paredes. E precisamos estar todos juntos em um só Espírito. E nós fazemos as mesmas coisas que os apóstolos faziam. Os apóstolos enviavam cartas. Nós usamos o quê? As redes sociais para poder verdadeiramente, através das redes, e dentro de 1 minuto, bilhões de pessoas vão ouvir a mesma palavra. E dentro de 1 minuto, bilhões de pessoas vão ter muita fé. Porque você precisa de muita fé nesse mundo. A fonte sua que tem que ser uma fonte só. A Bíblia, a palavra do Senhor Jesus, tá bom? Tudo para mais uma glória a Deus. E o abençoado lá de Minas Gerais perguntou: vou falar a verdade. Às vezes vem pensamentos de palavrão contra Deus do nada. Será que eu sou aí a rede social cortou. Blasfemando? É isso, abençoado? Primeiro ponto, não é pensamento. Vem imaginações de palavrão. É Minas Gerais. Belo Horizonte, Minas Gerais. Belo Horizonte, Minas Gerais. Bom, eu posso te afirmar o que está havendo aí, uma batalha pelo seu espírito. Está havendo uma batalha pelo seu espírito. Então está a tua carne, o teu corpo, e Satanás está querendo ocupar aquela obra que você é do Senhor Deus. Está havendo a batalha. Então, primeira coisa que ele tenta é o quê? Blasfemar contra verdadeiramente aquele que te criou. Exatamente. E é necessário que você o quê? Continue buscando sempre a palavra do Senhor Deus. Entre em contato conosco no privado, que a nossa produção vai te instruir da melhor forma, para que você possa verdadeiramente estar se revestindo das armaduras lá em Efésios capítulo 6, que é para os santos, aqueles que estão verdadeiramente buscando a palavra do Senhor. Buscando, e para você poder se defender, você tem que ser aquele que pratica. Isso está onde? Em Mateus capítulo 16, de 24 a 27. E quando você não pratica a palavra de Deus, aí lá em 2 Pedro também, objetivo lá escrito, que por falta de você praticar a palavra de Deus, mais uma vez Satanás começa a realmente chegar. Satanás e os espíritos imundos. Exatamente. Porque hoje a maioria das pessoas pega o jugo e faz do Senhor Jesus e não dá fruto, tá bom? Exatamente. E eu agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui. Lembrando a todos vocês que são ofertantes e dizimistas nesses ministérios do Senhor Jesus para conosco, vocês terão prioridade ao se apresentarem em um de nossos templos físicos com os comprovantes das ofertas e dos dízimos, independente do valor. Vocês têm prioridade em receber todas as bênçãos e os benefícios que chegam junto com a inauguração dos nossos templos físicos na sua região. Então entre em contato conosco no privado para saber todas as informações, as diversas fórmulas que você tem para se juntar conosco. Peça às autoridades políticas da sua região, os vereadores, deputados estaduais, deputados federais, senadores, governadores, prefeitos, presidentes ou reis, se viver em uma monarquia. E os empresários também. E os empresários também. Peçam de nossos templos físicos na sua região, pois nós trabalhamos com o desenvolvimento social e espiritual da Bíblia Sagrada, com fé, amor e amar. E eu agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui. Aguardo você na próxima live a partir de meia-noite 7 aqui no @Igrejas Benditas e 12 minutos antes das 7 horas da noite no @MileOfertadim, nossa igreja Sal e Luz. Fiquem todos com a paz e a graça, a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo, e meu muitíssimo amém. Eu sou original do Rio de Janeiro, para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo. Então não se esqueçam de compartilhar e convidar outras vidas, independente de onde vocês estiverem nesse momento. Meu muitíssimo amém.